Vem comigo, menino, e pega aí, vai compartilhando, vai curtindo, vai comentando, entendeu? Presta atenção e vamos combinar em compartilhar, comentar, curtir, entendeu? Presta atenção, tô esperando você agora rapidinho, curte aí. Para nos ajudar. E juntinho, juntinho, nós todinhos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas já quero compartilhar com você esse desejo, né, de estudar, de entender a Bíblia, né? Nós temos essa facilidade hoje em dia, né, de ter a escola bíblica no lar, de ter a escola bíblica no momento que nós podemos, né? Tá gravado, então a hora que nós podemos, nós abrimos o vídeo e nós prestamos atenção, né? E compartilhamos informação. E, consequentemente, né, a gente já ajuda o canal, já dando joinha, né? Comentando, é muito importante que comente, né? Aí embaixo está escrito comentário, comentar, questionar, falar sobre o que está entendendo ou se não está entendendo, se está sendo de uma forma clara, né, as nossas aulas, né? Se tem algum momento que você não entendeu e alguma coisa que você pode também indicar para nós fazermos no canal, né? O importante é interagir. Então eu conto com vocês para estar compartilhando esse trabalho, né, com seus amigos, seus irmãos, tá bom? Preste atenção, hein? Para que venha nos impulsionar cada vez mais a estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, personal trainer espiritual. Vamos avançar, gente. Não esqueça de compartilhar conhecimento nessa escola diferente. Vamos avançar? Vamos combinar, hein? Estamos estudando a peregrinação, né, a caminhada do povo de Israel. Para nós entendermos, né, o povo de Israel que estava ali no pacto da lei, nós estamos acompanhando para entender, né, sempre a aparição do anjo do Senhor, né? Quem lê a Bíblia vê sempre estas passagens, essa expressão que é o reino espiritual, juntos, né, que nós estamos estudando, para entendermos, né, o anjo do Senhor que se manifestou, né, o verbo que se fez carne e habitou entre os judeus, né, que é o Jesus de Nazaré, que é o pacto da graça, né? Veio trazer graça para os israelitas, aqueles que viviam sempre desrespeitando, né? Desrespeitando as leis, né? E trazendo sempre rebeldia dentro da sua congregação. Congregação que eu digo não é o templo, congregação, pessoas, famílias reunidas. Entendeu? Então vamos continuar entendendo para nós chegarmos, avançarmos, né, lá para frente para entender, né, a aliança eterna da graça, né, que foi consagrado na cruz do Calvário, tá bom? Presta atenção, hein? Então hoje vamos avançar, né? Falamos ontem sobre a entrada do povo, né, em Canaã com Josué, né, bênção que foi dada a Josué. E depois vamos voltar, né, nesse período. Mas hoje eu quero falar sobre o que nós falamos num vídeo anteriormente, né, para nós entendermos a Bíblia, né, o reino unido,
né, foram assim assistidos por 3 reis, que foi Saul, Davi, né, e Salomão. Todos conhecem essas passagens. Depois da morte de Salomão, o reino que era unido ficou dividido. Que reino é esse? O reino é de Israel, né? As tribos, né? As 12 tribos. Então, nessas 12 tribos foram divididas. Então, ficou o reino do norte e reino do sul. Não é verdade? O reino do sul ali que é o reino de Judá, né? Ficou o reino de Judá, da qual foi dessa de Judá que veio, né, Jesus. Por isso que às vezes tem aquela expressão, Jesus, né, do leão de Judá. Então, dividiu-se. As 10 tribos ficaram uma parte, né, que se tornou, as 10 partes se tornou o reino do norte, né? Tudo é Israel, né? Mas tudo são as tribos, são os filhos, né? São os filhos de que vem lá de Jacó, né? De Israel. Mas ali depois da morte de Salomão, os reinos foi dividido, né? Então foi dividido reino do norte e reino do sul. Então, reino do sul foi onde está Jerusalém, né? O templo de Jerusalém, a casa do tesouro, entendeu? Menina, presta atenção. Então, ali o reino do sul é o que nós vamos falar hoje, né? Deixa lá o reino do norte e nós vamos estar falando mais, né, do reino do sul. Claro, falaremos do reino do norte porque tanto um quanto o outro foram invadidos, né? Então, o reino do norte foi invadido pelos assírios e o reino do sul foi invadido por Babilônia. E foi invadido, né, foram levados eles, né, os chefes, lideranças cativos, daí que vem, né, aquela parte de Daniel, né, com seus amigos, que vocês depois lerem o livro de Daniel vão entender. Foi quando eles foram cativos, né, estavam lá. Nabucodonosor, né, tem aquelas experiências, né, que foi jogado aos leões e tudo, mas não é isso que nós queremos falar, só apenas lembrar que é esse período, entende? Então os líderes foram levados cativos e foi a bagunça toda e quebraram o templo, né, de Jerusalém. Nesse tempo, o templo foi derrubado, quebrado, entende? Preste atenção. Por isso que tem aquela expressão, a glória da segunda casa será melhor que a da primeira, né? Que nós também podemos trazer essa expressão para o pacto, né? A glória da graça, né? A glória da graça é melhor que a da lei, né? Mas trazendo para esse tempo, para nós entendermos a história e trazermos apenas o que? A visão do que aconteceu, né? Um ensino, né? Porque a palavra é inspirada, toda palavra é inspirada para ensino, né? Para ensino, não para doutrina, para ser doutrinado, entendeu? Mas nós precisamos entender o contexto para sabermos como lidar com o texto, entendeu? Porque vem às vezes textos isolados para nos doutrinar, né? Então, às vezes, o texto não é para nós, foi textos que foi para Israel, entende? Preste atenção, hein? Foi a vez de uma outra cultura, de um outro povo, por causa de outro propósito, entende? Então, por isso que nós temos que entender a palavra de Deus, entendeu? Foi num outro pacto, nós estamos em outro pacto, né? Foi às vezes coisas que foi de antes da cruz, como por exemplo, às vezes nos doutrina sobre o livro de Malaquias, né? O livro de Malaquias é antes da cruz. Jesus de Nazaré não tinha vindo, não é verdade? Então não é novidade de vida para nós que somos de depois da cruz, não é verdade? Preste atenção, hein? Entendeu? Então nós vivemos, né, no falar e na prática pós-cruz e não antes da cruz, não é verdade? Então vamos entender. Então estamos falando, né, algo aqui para nós entendermos. Então, quando dividiu, né, os reinos foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte,
né, assim, invadido por os assírios, né? E por isso que lá no Jeremias, lembra aquela passagem que a gente fala, né? Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. Era uma profecia, né? Antes, profecia é assim, a gente fala o que vai acontecer lá na frente. Era uma profecia, né? Que Deus falava através dos profetas naquela época, não é verdade? Preste atenção, hein? Está lá em Hebreus 1, 1, né? Que outrora Deus falava através dos profetas. Então, através de Jeremias, né, Deus profetizou para aquele povo que iria ficar cativos, né? Quando você estiver lá, entendeu? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Tá entendendo? Então, nós estamos apenas entendendo, aprendendo a ler a Bíblia, compreender a Bíblia, tá bom? O propósito do nosso canal é só isso, é ler, né? E entender texto sem o contexto é pretexto para a gente não entender. E aí ficar sendo doutrinado, né? E falando amém, coisas que nós não entendemos. Entendeu? Nós conhecemos a palavra não de ouvir falar, mas de entender, né? De ler e compreender. Entendeu? Preste atenção. Então, nós vamos chegar aqui ao livro de Esdras, né? Porque estamos falando do Reino do Sul, que foi invadido, né, por Babilônia, né? E vamos falar agora um período de quando eles estavam retornando, né? Retornando, né, para a sua origem, né, de lugar, né? Porque nós temos que entender que aí, né, depois dessa divisão e depois, né, de ser invadido tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, né, quando o povo, né, foram saindo dos seus cativeiros e tudo, e durou muito tempo, né? Israel foram 70 anos cativos, então durou muito tempo. Nisso, dos tempos que passaram, né, aconteciam também os casamentos, né? Os casamentos que não eram para acontecer, né? Misturou povos. E aí que nasce o povo samaritano, entendeu? O povo que eram judeus, mas não eram considerados, né, na congregação, no Partido do Pão, porque eles misturaram, casaram com quem não deveriam casar, entende? Então, por isso que vem aqueles povos que eram o quê? Que os judeus não se davam. Lembra aquela passagem que fala que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Aquela passagem quando Jesus vai lá e encontra aquela mulher samaritana ali no poço, né? E tem aquela conversa e tudo, né? Que Jesus vai ter lá. Porque eles todos fazem parte, né? Que veio daquela linhagem da promessa. Só que naquele período que eles estavam desgovernados ali, presos, eles, né, ali aconteceu os casamentos indevidos, né? Vamos então ler alguma coisa aqui para a gente começar a compreender, tá bom? Preste atenção, hein? Que eu quero que vocês prestem atenção, é nisso que nós estamos estudando, né? Que a lei, a graça e o reino espiritual andam juntos. Temos que, para entender um, entender o outro, entendeu? Preste atenção. Porque Deus do tempo do Egito, que tirou o povo do Egito através de Moisés, sempre foi assim, né? Quando eles clamaram, ele foi lá, preparou Moisés para, enfim, depois preparou Josué para entrar na terra com os remanescentes. Então nós temos que entender que nós sempre somos conduzidos pelo reino espiritual, entendeu? E o que nós vamos agora ler, né, alguma coisa que no livro de Esdras, né, que Deus sempre conduz em triunfo. Como? Deus é espírito. Então, sempre a providência divina, né, é espiritual. Ele conduz, né, pessoas, né, como Tomé estava, né, preciso ver para crer, entendeu? Mas temos o reino espiritual que nos conduz, entende? Porque os ministradores são muitos, né?
Ministradores são muitos e nem sempre nós vemos a olho nu os ministradores. Vocês vão lá em Hebreus 1, versículo 14, que lá fala, né? Que um foi gerado como filho do homem, mas, versículo 14 diz assim, mas não são todos ministradores para a salvação de quem vão herdar. Entendeu? Presta, vai lá e lê. Entende? São todos, somos ministradores, né? Enviados. Então, que na terra tem o quê? O joio e o trigo. Não é o que presta e o que não presta, não é isso, né? O trigo são os ministradores, são aqueles que veio para isso, são aqueles que, mesmo visível ou invisível, é para conduzir, né? Serviço, são ministros, ministro é serviço, ministros são servidores, né? Lembra de Jesus de Nazaré, né? Ele foi um ministro, né? Ele veio para servir, entendeu, menina? Presta atenção, entendeu? E o joio é aqueles que estão dispersos, né? São as criaturas que nós precisamos compartilhar com amor a palavra de Deus. A palavra diz, né? Que a ovelha ouve a voz do pastor. Então não cabe a nós dizer quem é ovelha, quem é bode. Entende? Nós temos que ministrar a palavra. A ovelha vai ouvir, vai entender, né? Vai voltar para casa. Entendimento, né? Vai compreender, não vai se escandalizar quando falamos do reino espiritual. Porque a sua origem é espiritual. Quem é espírito, né? Mas aquele que se escandalizar, que é carne, que é terreno, né? Nós precisamos dar as mãos, que assim como Jesus teve misericórdia de nós todos, nós precisamos compartilhar compaixão, misericórdia, amor. Entende? Preste atenção, hein? Então, depois de 2 anos, né, que eles ficaram cativos em Babilônia, né? Preste atenção, hein? O Reino do Sul, né, que foi invadido e aqueles problemas todos, preste atenção aqui. Cerca de 2 anos depois da derrota, né, que aí o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Persa. Preste atenção, hein? Por isso, começou o quê? O retorno dos judeus à sua pátria, a Jerusalém. Entendeu? Então, o livro de Esdras traz isso, registra a primeira e a segunda levas de repatriados, né? Para lá, presta atenção, que eu quero que vocês vejam aqui o propósito. Este livro de Esdras foi escrito para demonstrar a providência e fidelidade de Deus na restauração o quê? Dos remanescentes judaicos que voltou do exílio e que em Babilônia. Deus moveu os corações de 3 diferentes reis persas para ajudarem o povo de Deus. Eles estavam cativos por Babilônia, mas Deus pegou os reis lá da Pérsia para poder ir lá ajudar. Entendeu, menino? Quando Deus manda, não importa quem seja, a gente é ajudado mesmo, entendeu? Para ajudar o povo de Deus a regressar à pátria, a repovoar Jerusalém e a reedificar o quê? O templo. Entendeu, menino? Que nós temos que entender essa parte aqui, que nós vamos falar sobre Esdras e vamos falar sobre Neemias. Lembra que Neemias, né, foi chamado lá para edificar o templo? Nós vamos estar falando sobre ele no próximo vídeo. Então, para reedificar o templo, porque o templo foi derrubado, né? E aí o templo foi arribado, e depois, quando Jesus de Nazaré veio, aí ele profetizou a derrubada, mas aí era outra coisa, entendeu? A derrubada do templo físico. Aqui tinha que o templo físico estar arribado. Entendeu, menino? Presta atenção.
Ó Jesus de Nazaré que profetizou em Mateus 24 e derrubou o templo físico no ano 70 depois de Cristo, para poder derribar o templo espiritual do reino, entendeu, menina? Que era o templo do pacto da lei. Aí Jesus de Nazaré veio, que era a graça, para trazer o que? A derrubada do templo físico da lei, para arribar o templo espiritual, o reino de Deus. Está entendendo agora o problema? Por isso que Mateus 7 fala, nem todo aquele que diz isso aí, o Senhor entrará no reino de Deus. Entendeu o que Jesus falou? Reedificar o templo, presta atenção, proveu líderes espirituais. Não estou falando, está tudo, entendeu? Misturado. Tanto fisicamente como não. Entendeu? Tem que entender isso, hein? O reino espiritual está sempre presente. Então, a regressar à pátria, a repovoar Jerusalém e a reedificar o templo, proveu líderes espirituais e capazes para conduzir o quê? O remanescente que retornava a um avivamento espiritual. Entendeu, menino? Então, muito povo que a gente fala hoje em dia, desperta, tu que dormes em religiosidade, entendeu? Que tá lá rodando em círculo, como aquele povo do Egito, entendeu? Então, nós somos levados a trazer esse reino espiritual, o avivamento espiritual, a graça de Deus, entendeu? Não vivemos em templos de lei, em regras de lei, em costumes de lei, tradição de lei, entendeu? O tempo está rápido, o menino está correndo, não podemos, entendeu? Ficar de toca, não. Então, retornava a um avivamento espiritual, o quê? No culto a Deus, entendeu? É o culto racional, o culto que a gente ouve, escuta, entende, se transforma e passa para frente o culto de verdade, entendeu? Não é culto terreno, mas o culto a Deus. Uma coisa, outra coisa. A obra do homem é uma obra do homem, a obra de Deus é a obra de Deus. Então, avivamento espiritual no culto a Deus. Entendeu, menino? Dedicação, o quê? A palavra divina. Entendeu? Não é o que quer falar, não, entendeu? Não fica falando amém, coisas que não tem importância, coisas que está falando que não é para nós, entendeu? Presta atenção. Entendeu? Presta atenção. Na dedicação à palavra divina e no arrependimento por causa da infidelidade do povo a Deus. Então, é isso, a religiosidade, às vezes, quando você faz alguma coisa, está sendo infiel, que a eles, os estatutos terrenos, entendeu? Isso não importa, isso aí resolve aqui mesmo, entendeu? Aí nós temos que ter comunhão com o outro, comunhão, ser amigo, verdadeiro, entendeu? Não precisa ter ego, soberba, não precisa nada disso. Temos que amar o próximo como nós mesmos. Entendeu? Isso é uma coisa, outra coisa, entendeu? Mas nós temos que ter um avivamento que é espiritual. E esse avivamento não é ficar caindo para lá, não é caindo para cá, não é gritaria, não é isso, não é aquilo outro, não é pula-pula, entendeu? Isso tudo é emoção, entendeu? Que pode fazer, é bonito, é alegria, é o vinho novo, né? É o vinho novo, alegria. Mas o avivamento espiritual no culto a Deus, na dedicação, que é a palavra. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então, nós vamos falar no próximo vídeo sobre Esdra, tá bom? Que ajudou o povo, entendeu? Na reconstrução do templo. Se inscreva, deixe seu like.